O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se surpreendeu com o julgamento do recurso pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que reduziu a pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Lula considera que, até agora, não teve direito a um julgamento justo. Outro destaque é a reforma da Previdência, que passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ontem à noite. Agora, uma comissão especial vai analisar o conteúdo da reforma, antes dela seguir para a votação em plenário. E notícias nada boas para o trabalhador. Saiu hoje o relatório do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mais de 43 mil empregos com carteira assinada deixaram de existir em março. É mais do que os analistas esperavam e é o maior corte de vagas desde março de 2017. O Ministério da Economia interpreta esse número negativo, argumentando que em fevereiro foram criadas muito mais vagas do que o esperado. Para interpretar as notícias com a gente, conversamos agora pela web com o jornalista Renato Rovai, da revista Fórum. Oi, Rovai, tudo bom? Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Rovai. Bem-vindo mais uma vez. Vamos começar repercutindo um pouco essa questão do ex-presidente Lula. O que você acha da opinião do ex-presidente de que não se satisfaz com essa decisão da Justiça, que abre uma possibilidade, ainda que remota, dele passar da prisão para um regime semiaberto ou domiciliar? Como você interpreta essa opinião do ex-presidente Lula? Olha, eu acho que assim, ontem foi mais um capítulo dessa farsa judicial que tornou o Lula, em 7 de abril do ano passado, o sequestrado político da justiça brasileira. O Lula, a votação ali no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, foi de um ridículo assim, que nos envergonha internacionalmente. Qualquer jurista, qualquer advogado, qualquer professor constitucionalista de qualquer país do mundo, ao assistir os dois julgamentos, tanto o do TRF4 quanto o do STJ de ontem, vai verificar que houve uma combinação dos votos. Foram combinados os votos entre esses primeiros 3 desembargadores e agora os 4 de ontem. Para quê? Para que não tivesse sequer como a defesa fazer embargos infringentes em relação ao que estava sendo julgado. Conciliaram os votos para parecer que há uma unanimidade em relação à culpabilidade do Lula. E se por um lado isso é ruim para o ex-presidente, né, por outro ele também contribui para mostrar cada vez mais a farsa que se criou no Brasil. Eu acho, aí só para não esticar muito a conversa, que o Lula não vai ser solto. Eles fizeram isso já sabendo que vem o julgamento do sítio, em segunda instância, lá no TRF4. Teve o primeiro já, que aquela juíza Gabriela Harding, que substituiu o Moro, condenou ele em primeira instância por 12 anos e 11 meses. Provavelmente, se isso não se repetir dessa maneira, com essa grandeza da pena, vai ser uma pena de 9, 10 anos que permitirá que o Lula passe mais 4 anos na cadeia. Agora, Rovai, eu ouvi hoje de manhã um comentarista no rádio dizendo o seguinte, diminuíram a pena dele, mas não tem problema, o texto era literalmente esse, mas não tem problema não, porque a RAT já está com tudo prontinho, o processo do sítio e depois o Instituto Lula, e eles vibravam com essa informação, né? Quer dizer, está tudo assim, um grande conluio, eu acho que ninguém tem mais ilusão com relação a que se pretende deixar o Lula morrer na prisão. Se a gente for esperar as decisões jurídicas nesse grande lavajatismo que se tornou a justiça brasileira, o Lula não sai da cadeia, o Lula morre lá. E a gente aqui e ali vem dizendo isso há algum tempo, né? Tem uma conciliação aí desse esquema da Lava Jato com as Forças Armadas, com os setores amplos do sistema financeiro do empresariado brasileiro, com uma parte boa da nova política, né, que é a política que compra deputados com 40 milhões para aprovar a reforma da Previdência, e vai ter que mudar a conjuntura e a campo progressista tem que trabalhar no sentido de mudar essa conjuntura, porque também, senão, ela não muda.
Agora, sobre a reforma da Previdência, a Folha de São Paulo hoje traz informações sobre esse pagamento de emendas a deputados para que eles votem a favor da reforma da Previdência. E daí a gente volta a discutir aquela história da política do toma lá, da cá, da velha política que esse governo entrou dizendo que não ia fazer, e o que a gente está vendo é exatamente isso. Sim, é exatamente isso. Eu até mudaria, se você me permitir a frase. É pior do que isso. Né? Por quê? Porque, veja, numa única votação, o Bolsonaro está quadriplicando o preço dos deputados. Os deputados, eles tinham direito a 10, 15 milhões de emenda a ano, era isso acordado em governos anteriores. Ele está prometendo, para aprovar um único projeto, 40 milhões. Como é que funciona isso? Que às vezes o povo não entende. Esse deputado pega esse dinheiro, e alguns deputados sérios pegam as emendas, levam para suas bases eleitorais, o que é legítimo, para fazer uma reforma de hospital, construir uma quadra no campo, na escola, para reformar uma praça, enfim, para aquilo que eles elegem como prioridade eleitoral, mas sempre eleitoral, a despeito de os bons deputados pensam de olho na próxima eleição. Mas alguns fazem diferente, inclusive, disso. Eles vão lá e negociam quem vai ser a construtora, quanto vai repassar para eles, quanto vai repassar para o prefeito, e uma quadra que valeria 100 mil reais, de repente você vê uma plaquinha lá escrito reforma da placa tal, 500 mil reais. A explicação é essa. Tem ali um acordo para fazer caixa 2, para sustentar, às vezes, a política eleitoral do candidato, às vezes para enriquecê-lo mesmo. É um esquema muito, de outra maneira, mas eu poderia dizer que assim, é um esquema Queiroz de fazer política. Sim. Tem número, rapidinho, só para a gente comentar, o número do CAGED, então, de muito desemprego, e principalmente nesse último mês, e o IBOPE também, que saiu hoje, pesquisa encomendada pela CNI, que mostra Bolsonaro com pior avaliação dos últimos, desde a redemocratização. Então, também bastante significativo, né? É significativo, os dois dados são significativos. O do CAGED, ele aponta o que, e aqui eu não quero fazer loas a previsões que a gente tem feito, mas assim, desde o começo do ano, o país não cresce 2,5%, o país não vai crescer isso porque o governo do Bolsonaro será um governo de bate-cabeça, vai ser um governo confuso, é um governo que não tem projeto, e os investidores, o mercado estão se dando conta disso. Tanto que a Bolsa já não está mais oscilando positivamente naquele ritmo que vinha antes. Não vai ter essa entrada de fluxo de capitais que era prometida, bastava derrubar a Dilma, desde lá que não está tendo. E se o Brasil crescer 1% esse ano, será muito, na minha opinião. As previsões vêm caindo de 2,5%, 2,6%, já estão em 1,6%. Eu acho que em junho elas já vão começar a entrar na realidade que é o 1%, olhe lá. E também para 2020, o que já estão caindo as previsões para 2020. Mas veja, aí entrando na pesquisa do IBOPE, que é a tua outra pergunta, o Bolsonaro, se a pesquisa IBOPE estiver correta, ele conseguiu segurar 35% da população embaixo das suas asas. Não é pouca coisa e garante governabilidade. Com 35%, o presidente, ele ainda tem um capital político razoável. São 35% de ótimo e bom. Os presidentes, quando se enfraquecem, vão para 15%, 20%, ou chegam a 7%, como chegou o Temer. O Collor, o Sarney, a própria Dilma, chegaram em níveis muito baixos. Ele não está nesse nível, é verdade, está começando o governo, mas tem regiões, eu estava olhando aqui a pesquisa estratificada, como no sul do país, que ele tem 44% de aprovação popular de ótimo e bom. Centro-Oeste, se não me engano, 40%. Tem essa divisão do Brasil, ainda está marcada. Vai ser necessário, e aí eu repito o que disse ali para vocês no começo, que a oposição pense em formas diferentes de atuação. Eu acho que só a denúncia por si só não será suficiente para garantir digamos assim, algum sucesso nessa atitude, nessas campanhas, tanto do Lula livre como do questionamento do governo Bolsonaro. Sim.
Rovai, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Um abraço, até mais. Obrigada. Muito obrigado a vocês, um abraço a todas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.